Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal, no canal da professora Camila Cobos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso mini curso com foco na discursiva padrão Sebrasp, para os concursos do DEPEN e da Polícia Civil do Distrito Federal. Nós vamos tratar da estrutura do texto dissertativo e um possível esqueleto para a sua discursiva. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e se inscreva, seja bem-vindo. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like e deixe aqui também os seus comentários para que outras pessoas possam conhecer o meu trabalho. Sem enrolação, direto para a aula. Vamos dar sequência ao mini curso de redação com foco no Sebrasp, especificadamente para o DEPEN e para ECDF. Dessa forma, na aula de hoje, nós vamos tratar da dissertação, da estrutura textual dissertativa, que é a tipologia cobrada no seu edital, tanto do DEPEN quanto da PCDF, e também um possível esqueleto da redação. Na aula de hoje, eu vou te ensinar, eu vou compartilhar com você uma estratégia de construir um roteiro para a sua redação. Independente da temática cobrada, há uma técnica da discursiva que será apresentada. Vamos lá? Bom, muitos alunos perguntam qual a dissertação, qual tipo de dissertação que eu devo construir para a banca do Sebrasp. Muitos professores afirmam de forma clara e precisa que é redação expositiva. De fato, nós podemos observar, com base nas últimas provas do Sebrasp, que a estrutura expositiva ela é mais recorrente. Mas é importante você saber o que requer uma dissertação expositiva e o que requer uma dissertação argumentativa. Vamos lá? Bom, nesse quadro, eu pontuo aqui que a exposição, o texto dissertativo expositivo, ele tem foco, ele tem a linha, digamos, basilar, é a exposição do conhecimento. Você tem que chegar ali e dizer, aquilo que a banca quer ouvir. Em que sentido? Se ela traz um determinado tema e aqueles tópicos, você tem que conceituar, discorrer, abordar, falar sobre o que ela te pediu ali dentro daquela temática. Você não precisa emitir opinião, não precisa se posicionar, você tem que mostrar que você conhece aquele assunto, organizar aquele assunto de forma consistente e detalhada, mas mostrar apenas, ter como foco apenas o conhecimento, aquilo que a banca deseja, aquilo que a banca cobra. Qual a diferença do texto da dissertação argumentativa? Na dissertação argumentativa, você vai colocar ali o seu posicionamento, você vai defender um ponto de vista. Então, o candidato, além de expor, ter conhecimento sobre o determinado tema, tópico, aspecto que é cobrado pela banca, ele tem que construir argumentos para convencer a banca de que ele tem opinião. Então, ele tem que posicionar. A palavra-chave aí é o posicionamento, é o detalhamento de opinião. Eu vou te mostrar que a banca Sebrasp, ela já cobrou exposição, normalmente é a forma mais recorrente, mas também ela já cobrou um texto, uma dissertação argumentativa. Olha só, aqui nós temos uma prova que foi para o cargo de escrivão da Polícia Federal do concurso de 2018, cujo tema era a responsabilidade penal no Brasil. Dentro desse tema, olha como a banca inicia aí, o enunciado. Em seu texto, posicione-se de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal. Ora, a banca espera, ela delimita um posicionamento claro e efetivo aí do candidato, a partir de 3 tópicos: proteção da criança e do adolescente pelo Estado, redução/aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflito com a lei como adultos, papel do poder público na elaboração de políticas sociais com potencial de reduzir o envolvimento de adolescentes com a violência no Brasil. Então, dessa forma, o candidato que fez o concurso para escrivão da Polícia Federal, que alcançou um bom desempenho, ele não tinha que simplesmente falar sobre a responsabilidade penal via os 3 aspectos. Ele tinha que se posicionar. A banca esperava essa defesa do ponto de vista. No entanto, a gente tem aqui outro exemplo,
que caiu no concurso de 2013 da Polícia Civil do Distrito Federal, né, que inclusive é o foco nosso aqui das nossas aulas, a PCDF. Olha como a banca fez. Ela cobrou o cerco às armas como estratégia de combate à violência. Esse é o tema. E aí, no enunciado, ela diz assim: ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Eu gosto muito do Sebrasp porque ele é muito preciso. Olha aqui, ele já diz necessariamente. Ah, eu quero falar do cerco das armas em tal caminho. Não, você vai falar isso aqui, ó. Olha para cá. Percepções diversas acerca das armas, de instrumento de proteção a símbolo de morte e destruição, efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas de brinquedo, limitações de uma medida legal, como a proibição de venda de armas de brinquedo. Então, você teria, né, se você tivesse feito esse concurso aqui, o candidato que alcançou um bom desempenho, ele teve que seguir uma linha mais expositiva. Então, ele tinha que ter conhecimento dessa questão, das percepções diversas acerca das armas, desse efeito educativo pretendido com a proibição da venda de armas e também as limitações de uma medida legal. Então, aqui ele já chama, né? Ele faz esse chamado aí para medida de lei, para medida legal. Então, é importante, quando você receber a sua prova, verificar essa composição do enunciado. É a partir do enunciado que você vai ter segurança para construir um texto dissertativo expositivo ou argumentativo. Então, o foco inicial da nossa segunda aula é trazer esse esclarecimento. É dissertação? Sim. É expositiva ou é argumentativa? Quando você receber a sua prova, você vai ter essa clareza. A gente percebe que o Sebrasp tem cobrado mais textos expositivos, mas em 2018, bem recente aí, 3 anos, né, de agora, ele cobrou um texto que você tinha que se posicionar, o candidato tinha que se posicionar. Então, é chegar na hora da prova e verificar o comando de prova. Pois bem? Então, na segunda parte da nossa aula, nós vamos tratar daquilo que os alunos adoram, o esqueleto da redação. Eu trago aqui uma proposta para o DPEM, que faz parte do meu pacote de correção, em que nós temos análise do enunciado, criação do esqueleto e produção da redação. Dessa forma, a gente tem aqui na tela os textos motivadores, que são apresentados, juntamente com esses textos motivadores, aqui compondo ele, tem o artigo 144, que é bem comum e bem recorrente, que todo mundo que vai fazer concurso voltado para a segurança pública tem que estudar, tem que ter esse artigo aí bem entendido, ser capaz de falar sobre ele. E tem aqui um trecho: a Justiça do Paraná liberou cerca de 1,4 mil presos que cumprem regime semiaberto para passar as festividades de fim de ano em liberdade. As saídas começaram na última sexta-feira, 18 de 12 de 2020, segundo o Departamento Penitenciário, DEPEN. O objetivo da medida é a ressocialização de presos por meio do convívio familiar, além do mecanismo de recompensas pela disciplina do detento. Ainda de acordo com o DEPEN, na região de Curitiba, 198 presos serão contemplados pelo benefício. Parte desse grupo foi liberada na sexta-feira e outra parte sairá nesta quarta. Outros 820 detentos da colônia penal agroindustrial do Paraná, na região da capital, que tem direito à saída temporária, estão em casa há alguns meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Todos devem retornar à unidade penal em 22 de janeiro. Na sequência, eu tenho aqui a análise do enunciado. Então, você precisa ler os textos motivadores, que têm caráter motivador, norteador, não deve fazer cópia, ele é apenas para te dar um direcionamento daquilo que você tem que seguir. E aqui eu trago o enunciado, a partir das ideias dos textos precedentes, que tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: o papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança pública. Se você vai fazer o concurso para o DEPEN, você tem que ter clareza quanto a esse tema. Por quê? Porque ele já está direcionado lá no seu edital. E aqui eu fiz diferente. Eu coloquei assim, ó, em seu texto, em vez de colocar o verbo aqui, eu coloquei o verbo nos tópicos. Olha só, comente o papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública nas políticas nacionais de segurança pública.
narre a atribuição da Polícia Penal Federal nas políticas nacionais de segurança pública e discorra sobre a função da sociedade nas políticas nacionais de segurança pública. É repetitivo aqui até, né, a questão das políticas nacionais de segurança pública, mas elas são essenciais para quem vai fazer concurso do DEPEN, da PCDF, entender essas políticas. E eu peço através de 3 tópicos. E os verbos são comente, narre e discorra. O que eu desejo aqui, né? Se fosse a sua prova, um texto expositivo, ok? Porque você vai ter que falar sobre, né? Você vai ter que falar sobre o papel do Ministério da Justiça, a atribuição da Polícia Penal e a função da sociedade, ok? Então, na sequência, eu trago para você aquilo, né, que eu delimito como esqueleto da redação. O que você tem que ter clareza? Qual que é a estrutura do SEBRASP? É um texto dissertativo. Eu já te falei na primeira aula que eu defendo a introdução. Você deve apresentar o tema na introdução e pode ainda apresentar os tópicos. Por quê? Porque você vai dizer para o examinador, olha, eu vou falar sobre isso, né? Então você já direciona o examinador aí no processo da sua redação. Na sequência, para o segundo, terceiro e quarto parágrafo, você vai falar sobre cada tópico de forma separada, né? Não pode misturar os tópicos, não pode inverter a ordem dos tópicos. Então, você vai iniciar o seu parágrafo, que é referente ao tópico 1, com um conectivo de inicialização, inicialmente, primeiramente, em primeira análise, em primeira análise, pretende-se destacar o papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Você vai discorrer nessa sequência. Depois, você vai fazer o tópico 2, você vai iniciar com o conectivo aí de continuidade. A diversidade, se for contrapor o tema, o tópico 1, provavelmente você vai pelo conectivo de continuidade. Nesse sentido, na sequência, outro fator relevante diz respeito à atribuição da Polícia Penal Federal nas políticas nacionais de segurança pública. O que é isso, Camila? É o conectivo e a entrada do tópico. Você vai fazer isso no tópico, com o tópico 1, 2 e 3, seguindo a ordem do segundo parágrafo, terceiro e quarto parágrafo. Eu quero fazer uma conclusão. 3, 4 linhas ali para eu fechar o meu texto. Ok, você vai iniciar com um articulador aí, um conectivo conclusivo, e vai arrematar o seu texto. Então, eu vou te mostrar agora um possível padrão de resposta, ou seja, quais as possíveis respostas que o candidato deve dominar para esse tema. E, na sequência, eu também te entrego um pouquinho aí de conteúdo. Vai que caia esse tema, você já tem aí uma opção de padrão de resposta para você estudar e articular pensando na banca organizadora. Pensando no primeiro tópico, que é o papel do Ministério da Justiça, ligado aí às políticas de segurança pública, você pode iniciar referenciando a garantia dos direitos políticos e o devido cumprimento da Constituição. Então, para falar dessa questão do papel do Ministério da Justiça, que é um órgão ligado ao Poder Executivo Federal, você pode citar várias frentes, como a defesa da ordem jurídica, ou seja, garantir que as leis sejam cumpridas, política judiciária, conciliação e mediação de conflitos, no caso de migrações entre estrangeiros, nacionalidade, naturalização, assistência ao presidente da República, a cooperação jurídica internacional, a defesa da ordem econômica, a política sobre drogas, atua na redução de oferta de drogas e repressão do tráfico. Então, você tem aqui na tela várias possibilidades para o padrão de resposta. Não precisa falar sobre todas essas frentes. Aqui é apenas para te dar aquilo que eu chamo de repertório socioprodutivo. Para o tópico 2, eu também elenquei várias possibilidades, porque é preciso que o candidato discorra sobre as atribuições da Polícia Penal Federal. Então, aqui é importante acionar o artigo 72 da Lei 7.210/1984. Por quê, professora?
Porque é uma lei que dá conta dessas atribuições. Eu não pedi lá no tópico essa lei. E o Sebrasp pode não pedir também, mas ele espera. Por quê? Porque é uma lei específica que cuida dessas atribuições. Então, quando você menciona a lei, você percebe ali no corpo do tópico que dá brecha para inserir a lei, isso potencializa, dá consistência na sua redação. E aí você pode citar várias possibilidades, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional, inspecionar, fiscalizar, colaborar com as unidades federativas, colaborar também com a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário, de ensino profissionalizante, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata a lei específica, cuidar dessa integração, ressocialização. Então, tem várias frentes para você abordar. E, por fim, o tópico 3, cuja linha, né, cobrada é a atuação da sociedade, como que a sociedade atua aí nessa preservação da segurança pública. Você pode acionar o artigo 144 da Constituição Federal, que diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, você tem várias frentes. A sociedade também pode pedir, nesse caso, eu vou destacar, através de campanhas, pode ajudar através de campanhas educativas, fiscalizadoras, incentivadoras. Então, tem uma série, né, de ações que a sociedade pode valer-se aí para atuar nessa frente que é cobrada no tópico 3. E agora vamos direto para a redação. Uma redação de um candidato, aluno dos meus pacotes de correção. Então, eu faço aqui menção ao texto dele e ele diz, na sua introdução, o papel do sistema penitenciário está relacionado com as políticas brasileiras de segurança pública. O que é isso, gente? Tema. Isso aqui ele faz menção ao tema. Depois ele diz assim, é necessário observar o papel do Ministério da Justiça associado às políticas nacionais de segurança pública, como também destacar a atribuição da Polícia Penal Federal e a função da sociedade. Ele contextualiza o tema e encaminha, apresenta os aspectos. E essa parte que está marcada de verde são os termos articuladores, é o modo que ele vai garantindo a progressividade textual, coerência, coesão, que são características cobradas no seu edital, tá bem? Então, ele faz uma introdução rápida, mas direciona, já diz por que ele vai escrever esse texto. Ele vai falar desse sistema penitenciário via papel do Ministério da Justiça, via atribuição da Polícia Penal e atribuição função da sociedade, ok? Então, adiante. Nós temos adiante aí a função, né, o segundo parágrafo, o tópico 2. Em segundo lugar, vale ressaltar, perdão, eu passei rapidamente aqui. Na sequência, nós temos o tópico 1. Primeiramente, é válido destacar o papel do Ministério da Justiça, que vincula-se ao enfrentamento da criminalidade, da violência e, sobretudo, ao fortalecimento das ações de prevenção e defesa da ordem jurídica ao garantir que as leis sejam cumpridas. Bom, se vocês observarem aqui, ele faz exatamente aqui, ó, aquele conectivo de inicialização e ele vai construindo o tópico, ele retoma o tópico. Aí ele diz, olha, ele vai mostrar o papel via enfrentamento da criminalidade, violência e fortalecimento das ações de prevenção e defesa. Então, olha só, e ainda ele desdobra, quando ele diz aqui, ó, dessa forma, ó, resgata aqui o conectivo, verifica-se que o combate, olha aqui, ele enumera mais um, gente, mais um, o combate à corrupção, lavagem de dinheiro, olha, 2, assim como a cooperação jurídica internacional, principalmente por meio de solicitações de medidas investigativas, judiciais ou administrativas, compõem as atribuições do Ministério da Justiça. Então, ele cita duas linhas fortes, aqui, o enfrentamento e o fortalecimento.
desdobra em prevenção e defesa da ordem jurídica e ainda complementa combate à corrupção, lavagem de dinheiro, cooperação jurídica. Então, nesse quesito, o nosso aluno aqui, ele consegue discorrer, esse aluno consegue discorrer sobre o papel do Ministério da Justiça, atrelando aí a segurança pública, as políticas de segurança pública, de uma forma clara, consistente, detalhada. Exatamente disso que a banca gosta. Na sequência, eu tenho aqui o tópico 2. Então, ele vai, em segundo lugar, olha só, ele já direciona aqui com o conectivo. Vale ressaltar que a polícia penal, o que é isso, Camila? Isso aqui é a retomada do tópico, né, do aspecto. Tem como competência assegurar a implantação de políticas. Então, a polícia penal, ela assegura, olha o verbo, olha a ação, ele quer atribuição, não é, da polícia penal? Implantação de políticas capazes de ressocializar pessoas privadas de liberdade, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional e ainda fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Não tem para ninguém. Ele dá aqui 3 formas já e ainda ele fortalece tudo isso, né? Essa perspectiva destaca-se que essas atribuições da Polícia Penal, elas estão aonde? Elas estão em que local? Elas estão aqui, ó, lei, artigo e lei, cujas práticas devem zelar e garantir ao interno o cumprimento da pena, como também serem ações aliadas aos direitos humanos e à ressocialização. Então, ele cita essas atribuições, diz que essas atribuições têm que estar, né, aliadas aí, vinculadas à lei, e mostra que para a Polícia Penal agir, exercer sua função, suas práticas têm que estar vinculadas aos direitos humanos, que é algo também que a banca Sebrasp tem cobrado, né? Essa questão da função da polícia, a gente viu isso agora, recentemente, no concurso da Polícia Federal. E para a gente fechar, né, nós vamos fechar aqui com o tópico 3, nós vamos fazer a conclusão, né? O aluno fez a conclusão aqui com o tópico 3, então ele faz o seguinte encaminhamento. Para fazer o fechamento do texto, ele inicia com uma conjunção, aí, um articulador, que mostra esse grau de finalização. Por fim, a sociedade também é responsável pela segurança pública. O que é isso aqui, gente? Tópico 3, só fez a retomada, conforme preconiza a Constituição Federal. Chama novamente a legislação ao zelar pela integridade física e moral. Como que ela faz isso, né? Como que ela é responsável? Ela zela pela integridade física e moral. Na sequência, ó, bem como pela manutenção da ordem pública. Tá cheio de função da sociedade aqui. E aí ele vai terminar o texto. Logo, a sociedade tem, por exemplo, ele vai pela estratégia da exemplificação, o dever de se interessar e lutar pela garantia da segurança pública, seja com atividades, mais exemplos, ó, de conscientização, ao fomentar e desenvolver campanhas educativas ou campanhas que fiscalizem e zele pelo bem-estar coletivo. E agora ele arremata o texto. Afinal, fecha tudo com o conectivo. Uma sociedade justa é aquela que respeita a dignidade de todos. Então, aqui o candidato encerra a redação, né, com o tópico 3, ele não faz uma conclusão e ele encerra de uma maneira adequada. Se você gostou aqui do nosso vídeo, da nossa aula, dê o seu like. Muito obrigada pela participação. Continue aqui no nosso canal, que em breve teremos a aula 3. Muito obrigada pela participação. Foco na estrutura do Sebrasp, foco no esqueleto da discursiva. Valeu!